tarde, boa noite, vamos para mais uma aula de matemática, função quadrática. Na verdade, esse vídeo de função quadrática, como eu coloquei aqui, é uma revisão, que eu já fiz 2 vídeos de função quadrática, função polinomial do segundo grau, né? E o pessoal pediu, professor, eu quero mais vídeos de função quadrática, uma imensa gama de dúvidas, inclusive na última live que eu fiz, tiveram muitas dúvidas pedindo para que eu fizesse mais um vídeo de função quadrática. Tá, na verdade eu fiz 2 vídeos de matéria, um vídeo com exercícios e um vídeo de correção desses exercícios. Agora eu vou fazer esse vídeo de revisão, que eu vou rever a matéria toda e ainda vou fazer alguns exercícios, se não me engano 3 exercícios. Depois eu vou estar comentando alguns exercícios do livro, ok? Vamos lá, então? Gente, primeira coisa que eu vou falar de função quadrática, eu peguei essa tabelazinha aqui, é uma tabela que já coloquei aqui online, ok? Tem no livro de vocês, tá? Que ele fala que o delta é maior que 0, ele vai passar e a concavidade para cima, o A é positivo, ele vai passar em 2 pontos. Ou vai ter 2 respostas reais, distintas. Se o delta é negativo, é concavidade para baixo, ok? Ou desculpa, A negativo, concavidade para baixo. Então, esse gráfico, o delta é positivo, o A é positivo. Esse gráfico, o delta é positivo, o A é negativo. Lembrando que para o delta positivo, passa em 2 pontos, possui 2 raízes reais. Delta igual a 0 possui ou 2 raízes reais e iguais, ou apenas uma raiz real. Tá? Que é exatamente esse ponto aqui onde toca o X. Esse gráfico, o A é positivo, e esse gráfico, o A é negativo. Esse aqui é o símbolo de negativo, tá? Menor que 0, os números negativos. Maior do que 0, os números positivos. Delta negativo, não toca o eixo de X, e ele não possui raiz real. Lembrando que raiz são os valores de x. Então aqui, ó, ele não possui raiz real. Esse é o delta positivo, carinha de feliz. Delta negativo, concavidade para baixo, carinha de triste. Então agora que nós revimos o delta positivo, delta negativo, tá? Carinha feliz, carinha triste. Vamos dar uma observação aqui no vértice. Esse vértice, vou falar aí muito sobre ele hoje. Aqui o A é positivo, o A é negativo, carinha triste, concavidade para baixo. Eu vou ter aqui no X, desculpa, eu vou ter aqui o ponto máximo. Na verdade, esse ponto máximo está representado por Y aqui, né? Menos delta sobre 4A, menos B sobre 2A. E um ponto mínimo quando a concavidade for para cima, ou o A for negativo. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Professor, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coordenada do vértice. Só que aqui vai ser ponto máximo quando ela for, o A for negativo, e aqui vai ser ponto mínimo quando o A for negativo. Aqui ficou melhor. Aqui, ó, vértice, as coordenadas do vértice. É interessante que o X aqui, ó, XV, ele vai dar o eixo de simetria. Aquele eixo de simetria que eu falei para vocês, que quando ele muda de direção, um exemplo, a negativa, quando o A é negativo, ele vai ser crescente, chegou no vértice, ok? Aí você vai descer simetricamente. Por isso que é eixo de simetria. Com as mesmas medidas, ele vai descer. Tá? Por isso, quando eu vou construir um gráfico e faço a tabela, é importante eu achar esse vértice aqui e achar o V de X, ou XV, tá? X vértice. Por quê? Porque eu já achei o eixo de simetria e vou chutar os pontos para ela. Se ela está subindo, vou chutar agora os pontos para ela descer. Se ela está descendo, vou chutar o X para ela subir. Ok? Então, eu fiz aqui essa revisão, tá? Falando das concavidades do A para cima, do B, concavidade A positivo para cima, A negativo para baixo, do delta positivo, 0 e negativo, dos vértices e das coordenadas do vértice e do eixo de simetria, ok?
eu separei aqui alguns exercícios, tá? E é exatamente esse, ó. Uma parede de tijolo será usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados, usaremos arame, tá? Usaremos, 400 metros de tela, de modo que produzir uma área máxima. Então, vamos lá. De um lado vai ser muro e os 3 outros lados, de uma forma retangular, vão ser arame para fazer muro, né, uma parede de tijolo, e depois arame para fazer um curral retangular, ok? Aí eu quero produzir área máxima. Então, esse área máxima, ele já me dá o valor máximo, já me dá o vértice. Lembrando que deve ser uma função negativa e eu estou buscando o valor máximo. Então, o quociente de um dos lados pelo outro então a divisão de um dos lados pelo outro vamos para a solução. De acordo com o esquema acima, eu tenho 2x mais e igual a 400. Lembrando, eu estou colocando aqui esse tipo, o x é os lados menores, ou os lados, ok? E z, o outro lado do retângulo, que é igual à parede, certo? A área do curral vai ser x vezes z, ok? Vou chamar de y. Então, y é igual a x, tá? Que multiplica 400 menos 2x. Então, olha, o 400 menos 2x eu tirei daqui, ó. Então, eu peguei o 2x, passei para o outro lado. Então, z ficou igual a 400 menos 2x. Tirei daqui, ó. É como se eu estivesse resolvendo um sistema por substituição. Quando eu multipliquei distributivo, ficou menos 2x ao quadrado mais 400x. Percebe-se que a minha função, o a deu negativo. Então, toda função que eu tiver um ponto máximo, a minha função a vai ser negativo. Presta bem atenção nisso daí. Então, beleza, aqui na minha função o a é negativo. Então, eu vou começar a resolver agora, achar a área. A área máxima, utilizando esse a negativo. Tá? De acordo com o esquema acima, temos... Tá, já fiz, desculpa. Meu vértice de x, tá? Que é aquele ponto que vai determinar o máximo lá, vai ser menos b sobre 2a. Ok? E o b é 400, como eu já vi aqui, e o a é 2, menos 2. Então vai ser menos 400 com menos 2, que é menos b, né? Tá menos o b. Dá menos 4, 400 dividido por 4, 100. Meu valor de x é 100. Então, eu achei o x, mas eu quero saber o coeficiente, ok? Do z e do x. Então, vamos lá. Se o z é 400 menos 2x e o x é 100, troquei o x por 100, então vai ser 400 menos 200, 200. Se eu tenho que dividir por x, então vamos lá. X dividido por 200, então eu vou dividir 100, que é o valor de x que eu obtive, né? Dividido por 200 dá 0,5, ok? Minha resposta, alternativa B. Então, gente, não é difícil, é fácil, mas você vai ter que fazer com calma, lembrando que área máxima, valor máximo, eu vou usar sempre as coordenadas do vértice, ok? Olha só, vamos para o segundo caso. Calcule 2 números cuja diferença entre eles é 8 e que forneçam o mesmo produto. 2 números, a diferença dele é 8, que forneçam o mesmo produto. Vou pegar o número x e x mais 8. A diferença é 8. Poderia ser x e x menos 8? Poderia. Não mudaria nada nesse caso. E o produto dele vai ser y. Então, eu vou montar aqui x, y é igual a x vezes x mais 8, produto. Multiplicação distributiva, x ao quadrado mais 8x, agora eu já estou com o valor mínimo, ok?
Por quê, professor, no alumínio? Porque o A é positivo, minha concavidade é para cima, desculpa. Então eu vou ter um valor mínimo. Vamos lá. E vamos lá. Fornecer o produto. Menos B sobre A, vai me determinar esse valor mínimo. O B aqui é 8, o A é 2. Menos 8 sobre 2 dá menos 4. Então, meu x vai ser menos 4. Se o x é menos 4, é um dos números. Então, menos 4 é um dos números. Então, os números que eu estou procurando é menos 4 mais 8 dá mais 4. Menos 4 e mais 4. Ok? Então, é fácil. O produto dá 8. Não, a diferença dá 8 e o produto dá igual. Fornece o mesmo produto. Ok? 3. De um retângulo, vamos lá, de um retângulo de perímetro 32. 32 é o perímetro. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. E os lados cujas medidas são x e y. Mesma medida que eu coloquei, sendo x menor que y, eu já especifiquei. O lado menor vai ser x e o lado maior vai ser y. Retira-se um quadrado de lado x. Fornece mais ou menos uma figura assim. Daqui eu tirei um quadrado de lado x. O lado maior vai ser z, né? O lado menor vai ser x. Esse lado aqui vai ser z menos x, ok? Aí eu vou calcular agora. Calcule a área remanescente em função de x. Vou calcular essa área aqui, remanescente em função de quem? De x, ok? O perímetro é 32. Por isso que eu chamei 2x mais 2z de 32. Passei o 2x para o outro lado. 2z ficou igual a 32 menos 2x. E eu dividi por 2. O z ficou igual a 16 menos x. Por isso que eu substituí o z por 16 menos x. Tá? Eu pulei essa partezinha aqui. Mas eu preferi agora colocar aqui mais detalhadamente. Então, aí quando eu tenho aqui, eu multiplico, eu substituo agora esse z daqui por 16 menos y, vou multiplicar distributivo, 16x menos 2x, x2, desculpa. Então, vai dar menos, opa, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, não vou precisar parar o vídeo. Menos 2x2 mais 16, ok? Aí, o que eu faço agora, professor? Eu vou substituir lá em cima, tá? Essa área aqui é o cálculo remanescente em função de y, em função de x, desculpa, em função de x. Y, o cálculo da área, que é y, é em função de x. Então, essa área aqui vai ser menos 2x ao quadrado, né? Que é x menos z, né? X menos z vezes x. Então, essa área remanescente vai ser y, que vai ser igual a menos 2x ao quadrado mais 16x. Ok? Vamos para o próximo. Determine x para que essa área seja a maior possível. Qual seria a área maior possível, gente? Vai ser o vértice de x, né? Menos b sobre 2a. Então, sempre quando fala maior possível, já vou chamar aqui, ó, menos b sobre 2a. Tá? Determine x nesse caso aqui. X é igual a menos b sobre 2a. Nesse caso, o b é 16, vai dar menos 16. O a é menos 2, então vai dar menos 4. Menos 16 com menos 4 dá 4. Muito fácil, né? Ok? Seguindo. Agora, eu vou passar aqui para vocês os exercícios. Esse exercício aqui é da página 137. Vou estar comentando alguns exercícios desses aqui, ok? Vamos lá. Ó, determine as coordenadas do vértice da parábola. A coordenada de x é menos b sobre 2a e de y é menos delta sobre 4a. Então, aqui tem A, B e C. A, B e C. Aqui o A é negativo. A, B e C. Aqui o A é positivo. A, B e C. Ok? Separa A, B e C e joga na fórmula das coordenadas.
xv menos b sobre 2a, xy menos delta sobre 4a. Verifique se a função admite valor máximo ou valor mínimo e calcule esse valor. Lembrando que o valor máximo, gente, o valor máximo é quando o gráfico é negativo, o A é negativo, aí fica com cavidade para cima e tem um valor máximo. E valor mínimo é quando o gráfico o A é negativo e a concavidade, valor máximo é quando o A é negativo, aí fica com cavidade para baixo. Valor mínimo é quando o A é positivo, carinha de feliz, com cavidade para cima. Aí eu tenho o valor mínimo. A positivo, valor mínimo. Esse valor mínimo você vai calcular pelo y, tá? YV, menos delta sobre 4a. Determine n para que a função, aqui o n aqui é para achar o a, né? Tenha valor máximo. Para ela ter valor máximo, o a tem que ser negativo. Determine a e b para que o gráfico da função tenha vértice. Aí esse vértice aqui é v de x, 2, menos b sobre 2a, e v de y, menos 1, ok? Só se jogar na fórmula. Resolva. Um carrinho de montanha-russa atinge o começo de uma subida em forma de parábola. Começo. Com a velocidade de 40 km por hora. A altura que o carrinho atinge em relação ao solo. Então, é o meu ponto máximo. A altura em relação ao solo é o meu ponto máximo. É em função do tempo. Tá? Aqui eu vou calcular meu ponto máximo, já está na cara aqui, ó, o menos 5, A é negativo, vai ter que o carinha de triste, tá? Com cavidade para baixo, então eu vou achar meu ponto máximo. O instante t, esse instante t é o x aqui, ó, né? Então vai ser vértice de x, xv, né? xv vai ser menos b sobre 2a. Qual é a altura máxima? Vai ser o yv menos delta sobre 4a. Seguir. Em uma função quadrática, a f assume seu mínimo quando x é tal que seu gráfico contenha os pontos. Ela vai assumir seu mínimo quando x for 2. O mínimo vai ser quando o a é positivo, já sei que o a é positivo. E o v de x, tá? xv, na verdade, vai ser 2. Então, aqui, o primeiro número é de x, isso aqui são pontos, né? E o segundo número é y é 0, x é menos 1, x é 0, y é menos 5. Você vai substituir, vai achar a função, e achando a função, por essas coordenadas aqui, ó, do b, né? Do vértice do b, do vértice do x, que é menos b sobre 2a, você vai achar o b e vou dar um macete aqui, chama o a de 1, facilita. Aqui, vou explicar esses dois aqui que tem gráficos e um probleminha aqui, e para a gente encerrar esse vídeo de hoje. Ok? O gráfico apresenta uma função que descreve uma função f que descreve aproximadamente o movimento em função do tempo em segundos. Então, esse tempo aqui está em segundos, por um certo período, que um golfinho que salta e retorna à água, sendo o eixo da abscissa, tá? Ordenada e abscissa, coincide com a superfície da água. A abscissa x é a superfície da água. O golfinho sai e volta para a água. Sabendo que a parte negativa do gráfico é constituída por segmentos de reta, determine em que instante o golfinho sai da água. Ok? Que instante ele sai da água? É um x aqui, ó. Uma raiz. A partir do gráfico de f é formado. Que instante o golfinho sai da água? Você vai fazer como para achar? Você vai chamar o y de 0. Ok? Você vai chamar o y de 0. Tá? Nessa função aqui, vai jogar nessa função aqui.
chamar o y de zero, na verdade o f de t é y, chamar ele de zero, vai resolver uma equação de segundo grau. Lembrando, para resolver essa equação de segundo grau, o a é uma fração, você pode tirar MMC ou multiplicar tudo por 4, vai ficar menos 3t ao quadrado, 24t menos 36, aí você resolve, acha quando o y for zero. A parte positiva do gráfico é formada pela parte de uma parábola. Determine em quantos segundos o golfinho ficou fora d'água. Então você vai determinar, tipo, o tempo que ele saiu daqui, digamos, saiu aqui em 2, supondo, e o tempo que ele voltou para a água aqui. Você vai achar os 2x e vai calcular a diferença. Ah, ele saiu com 2 segundos e voltou com 5, então é 3 segundos fora da água, ok? Essa aqui, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Se fizer pergunta a Valdir, aquela bola que o jogador do Flamengo chutou, naquela falta contra o São Paulo na final da Copa dos Campeões, seguiu uma trajetória em forma de uma parábola? Não, respondeu Valdir, pois a bola foi batida com muito efeito. Um exemplo de parábola seria uma bola chutada para frente e para cima, sem efeito e desprezando-se a resistência do ar. Considerando o comentário de Valdir, então Valdir é o segundo comentário, se a bola fosse chutada para frente e para cima, sem efeito e desprezando a resistência do ar, atingindo a altura máxima, lembra que a altura máxima vai ser aqui, ó, o meu vértice de y menos delta sobre 4a. No ponto 2 e 4, então 2 vai ser o vértice de x e 4 vai ser o vértice de y. Como representa o gráfico, a distância d em metros a partir da origem, o ponto em que a bola toca o chão pela primeira vez, depois de ser chutada, equivale a... Eu vou achar esse x aqui, ó. Vou botar aqui uma seta aqui para mostrar para vocês. Esse x aqui eu vou achar, ok? Achei que ficava certo, mas não ficou, não. Então, depois que o instante que ela subiu, desceu, depois que ela tocou. Ele me deu as coordenadas do vértice. Então, o primeiro é menos b sobre 2a. O segundo é menos delta sobre 4a. Lembrando que o a aqui é negativo. Uma suposição aqui, vamos lá, última dica aqui, ó, página 138. Na figura ao lado, tem-se um quadrado escrito em um outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado interno, subtraindo-se a área do quadrado externo, as áreas dos 4 triângulos. Para eu achar a área do quadrado interno, eu vou subtrair da área do quadrado externo esses 4 triângulos. Feito isso, verifique-se que A é uma função de medida x. O valor mínimo de A é... Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiro, a área do triângulo vai ser x vezes 8 menos x dividido por 2. Por quê? A base vezes a altura dividido por 2. E esse aqui é um triângulo retângulo. Posso calcular a base vezes a altura de boa. Os 3 são iguais, tá, gente? Então, os 4, perdão. Então, é vezes 4. Pois eu subtraio do valor maior. Qual é o valor maior, professor? Eu quero saber o valor do x, ok? Então, em função da medida do x. Então, eu calculo isso tudo em função da medida do x. Eu acho que vocês vão precisar aqui fazer o teorema de Pitágoras, ok? Precisar ver algumas videoaulas, eu não fiz ainda essa aula, não caiu nessa matéria, mas eu acredito que vocês, para resolver, vai precisar do teorema de Pitágoras. Se precisar, eu vou deixar essa questão para quando eu ensinar esse teorema de Pitágoras, ok? Vamos lá, então. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês, espero ter ajudado. Até uma próxima videoaula. Não esqueça de deixar o seu like. Fique com Deus. Tchau.